Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Uma alegria sempre nos encontrarmos e como igreja louvarmos a Deus e meditarmos na sua palavra. Hoje a gente inicia uma nova série, a chamada Redenção da Família. A gente vai falar um pouquinho sobre a família Doriana. Passos para ter uma família perfeita. Quem dera, né? Se a gente tivesse uma receita. Mas a ideia é a gente pegar o link da última série, Viva a Ressurreição, entendendo que a ressurreição é o poder de Deus atuando na vida daquele que nasceu de novo. Então, já pode e já deve ser desfrutada em sua maior densidade aqui e agora, e a partir desse chamado de viver a ressurreição, pensar nos efeitos da ressurreição na nossa família. Marido, mulher, filhos, enfim, netos, né? Nas configurações que as famílias vão tendo e se desdobrando. Então, entender que o sacrifício de Jesus, ele me alcança e faz de mim um instrumento de transformação, onde o meu primeiro campo missionário, e o mais difícil, o mais complexo de todos, né, é o ambiente familiar. É ali que os meus filhos falam, mas você não é pastor, pai? Por que você está? Cala a boca, moleque. E eu convido você para a leitura do texto de Josué, capítulo 24, de 1 a 27. Nesse primeiro momento, eu convido você a ler comigo, acompanhar a leitura comigo, obrigado, Tiago, do texto aí na sua Bíblia, no seu celular. Depois eu vou projetar alguns trechos desse texto aqui. E fica aí o encorajamento também, sempre que puder, venha, traga o seu texto bíblico, para você ler, fazer as suas anotações. Eu gosto muito de, às vezes, falar no GF, que é a galera dos pré-adolescentes, e você vai lá, principalmente as meninas, né? As meninas são mais dedicadas, os meninos são mais desleixados. Mas as meninas estão lá com a Bíblia, com espaço para anotação, com marca-texto, né? Eu até falo, nossa, Jesus, tinha que ter preparado melhor a mensagem aqui, mas vamos, ajuda a gente aqui. Então, esse é um exercício legal que a gente não pode perder, abrir o texto bíblico, reler, fazer destaques, enfim. Então, eu convido você para juntos lermos Josué capítulo 24, de 1 a 27, e extrair daqui alguns princípios para entendermos a redenção alcançando toda a família e vermos também um grande desafio que nós encontramos quanto família redimida na caminhada com Deus. Diz assim, Josué, capítulo 24, a partir do verso 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Verso 8. E eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos, eu os destruí diante de vocês.
e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou o acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, por tua graça, continue a nos falar. O Senhor já nos tem falado por meio dos louvores, pelo tempo de oração. Continue a nos falar agora por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, o texto base para nós aqui hoje é Josué, capítulo 24, do verso 14 ao 15, onde Josué faz esse desafio, esse chamado, essa exortação ao seu povo, dizendo: agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade, fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós estamos no final da vida de Josué. Nós estamos no final da vida de Josué. Os versos seguintes do texto que nós acabamos de ler vai relatar
a morte dele. E essa é uma fase onde o povo de Israel começa a desfrutar de um pouco de paz e de um pouco de tranquilidade na nova terra que eles tinham conquistado e chegado ali, sido conduzidos. O livro de Josué é um livro de muitas batalhas, porque esse foi o ministério de Josué. O ministério que Deus deu a Moisés foi tirar o povo do Egito e conduzi-lo até a terra prometida. O ministério que Deus deu a Josué foi entrar com o povo na terra prometida, e isso significava que Josué iria conduzir o povo em muitas batalhas, como nós lemos aqui, os diversos povos que Deus entregou nas mãos de Israel. E esse era o momento que Israel agora iria dividir as terras entre as tribos e iriam ali povoar. Eles ainda tinham uma missão de continuar conquistando outras terras e eliminando outros povos, mas ia ser, em relação a toda a história anterior, um momento de paz. Então, Josué, no final da sua vida, chama o povo, e isso a gente, primeiro, chama os líderes do povo, a gente vê isso no capítulo 23, e encoraja os líderes do povo a assumirem um compromisso de serem fiéis a Deus, de serem fiéis à palavra de Deus, para assim conduzirem o povo. E no capítulo 24, que é o que nós lemos, Josué chama todo o povo e faz esse desafio para o povo, para se apegarem a Deus e serem fiel a Deus. E é interessante que ele traz uma perspectiva familiar. É óbvio que Josué estava dando uma mensagem para todo o povo de Israel. E era óbvio que Josué também sabia que o núcleo do povo era a família. Então, se a família estivesse comprometida com Deus, e a outra família estivesse comprometida com Deus, e a outra família estivesse comprometida com Deus, e a outra família assumisse esse compromisso com Deus, todo o povo, consequentemente, assumiria esse compromisso com Deus. Então, é interessante olhar para esse texto a partir desse aspecto familiar. Se nós queremos, por exemplo, que a nossa igreja seja uma igreja comprometida com Deus, sem dúvida nenhuma, isso passa por um desafio pessoal de cada um, mas passa também por um desafio familiar. E aqui nós somos chamados e desafiados a assumir esse compromisso, quanto marido, quanto mulher, quanto pai, quanto esposa, quanto filho, quanto primo, quanto avô, enfim, nós somos chamados a assumir essa responsabilidade sobre a nossa família, de apresentar a nossa família diante de Deus com essa clareza e com essa convicção, como Josué apresenta aqui: eu e a minha família, nós vamos servir a Deus, nós vamos seguir a Deus. E é interessante que Josué enfrenta um desafio, já chamei Joel, até o final sai Josué. Joel é fogo, né? É interessante que Josué, ele tem um desafio bem claro à sua frente. E que não é muito diferente do nosso desafio. Josué, ele traz uma fala contra a idolatria do seu povo. Interessante que no capítulo 24 a gente tem um resumo histórico do que Deus tinha feito desde Abraão até aquele momento. Então, Josué traz a lembrança, olha o que Deus fez no nosso meio. Mas também tem um apontamento de uma luta que o povo enfrentava contra a idolatria. E que é a mesma luta que nós enfrentamos. Porque o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Um livro aqui de indicação para você ler, caso você não tenha lido, e que assim, é um livro que você tem que ler antes de morrer, se chama Falsos Deuses, do pastor Timothy Keller. Falsos Deuses. Se você não leu, leia esse livro, leia com a sua esposa, com a sua família. Esse livro é um livro fantástico que vai aprofundar o olhar sobre a idolatria. O fato é que o ser humano é idólatra. O ser humano tem o seu coração voltado a fabricar ídolos. Nesse contexto aqui, os ídolos se referiam majoritariamente à escultura, que era uma versão visível, materializável, de uma divindade invisível.
Hoje, o nosso contexto de idolatria mudou um pouco. Porque a gente não sai mais carregando um monte de ídolos, né? Obviamente que tem ainda muito esse aspecto da idolatria materializado numa imagem, mas a gente trabalha com uma idolatria mais sutil, de elementos que não são materializáveis. A gente não acende uma velinha para ele, a gente não presta culto para ele num sentido litúrgico, como fazemos na igreja, a gente não se dobra diante dele, não tem lá na nossa casa um altar, mas são ídolos do nosso coração. Estão aqui controlando o nosso coração. Então, Josué tem um inimigo bem claro à sua frente, do qual ele diz, olha, vocês precisam se decidir. Se vocês vão ficar apegados aos ídolos, ou se vocês e a família de vocês vai se comprometer com Deus. O mesmo desafio cabe a nós hoje, porque nós ainda vivemos numa luta intensa contra os ídolos. Como é que você identifica um ídolo? O ídolo é aquilo, ou aquela coisa, ou aquela pessoa, materializável ou não, objetiva ou subjetiva, na qual toda a sua vida gira ao redor daquilo. Todo o seu esforço, a sua devoção, a sua paixão, a sua alegria, o seu contentamento, a sua felicidade, estão girando em volta daquilo, de tal forma que, se tem aquilo, está tudo bem. Mas se aquilo não tem ou foi tirado, você fica louco. Você entra em colapso. Uma outra forma de identificar o ídolo é justamente nesse sentido. O que você carrega no seu coração, ou a sua família carrega, que se for tirado hoje, você e a sua família têm um colapso. Um colapso. Entra num estado de loucura. Isso ajuda a gente a identificar os ídolos do nosso coração. E como ídolo hoje, a gente pode colocar o dinheiro, a grande tríade, né, destacada é o sexo, o dinheiro e o poder. São os ídolos contemporâneos, e não só contemporâneos, mas de todo o tempo da história. Mas outros aspectos também. A gente idolatra o filho, a gente idolatra o casamento, a gente idolatra o marido, a esposa, a gente idolatra o conhecimento técnico, o diploma, o título, a gente idolatra os objetos, o carro, a moto, o videogame, o celular, a gente idolatra o dinheiro como um elemento que a gente vive em volta disso. O trabalho, às vezes, se torna um ídolo na nossa vida, que se ele for tirado, parece que a gente perdeu o oxigênio, né? Enfim, a nossa postura moral de nunca ter errado, o nosso passado ilibado, sem cometer nenhum erro. Não, porque eu nunca fiz. Isso, às vezes, se torna um ídolo também. Enfim, são diversos ídolos. Hoje a gente tem, um mercado aí de ídolos. E constituem, até hoje, uma luta na qual a gente precisa parar, quanto família, e falar, opa, a quem nós vamos servir? A quem eu vou servir e a quem eu vou conduzir a minha família e me esforçar ao máximo para que também sirva? Então é interessante olhar esse texto sobre um aspecto familiar. Eu lembro que quando eu morava com o meu pai, né? A minha mãe faleceu, eu fiquei morando com meu pai. E nessa época eu já fazia parte de um ministério itinerante, então viajava bastante. Mas eu queria ajudar o meu pai a organizar a casa. E eu falei, pai, vamos fazer um jardim aqui no quintal? Ele falou, manda bala, faz aí. Aí eu fui lá e comprei um monte de trepadeira, né? Comprei um monte de trepadeira lá e plantei no jardim. E elas foram crescendo, foi ficando legal, grudou na parede. Só que eu viajava muito, então eu não tinha tempo de cuidar, né? Tenho mais trabalho para o meu pai do que ajudar. Só que aconteceu com o tempo, não sei se você já plantou alguma trepadeira, ela não para de crescer. Ela foi crescendo, aí foi entrando no telhado da nossa casa e foi entrando no telhado da casa do vizinho. Então, às vezes eu estava em viagem, meu pai fala, cara, você tem que vir aqui arrumar essa trepadeira, porque quebrou a telha do vizinho. Aí eu voltava, ia lá, podava, beleza, durava alguns meses, de novo o vizinho reclamava, ficou uma luta. A trepadeira não parava de crescer.
Até que eu falei, pai, vamos arrancar esse negócio aqui. Arranquei tudo. Arrancamos um trabalhão, nossa, dia inteiro. E beleza. Tempos depois eu estou viajando, meu pai me liga, a trepadeira voltou a crescer de novo. Eu falei, Jesus, que bicho é esse, né? Não vai, comprei veneno, joguei lá também. Aí parou, agora foi. Tempos depois volta a crescer de novo. Eu tive que chamar um jardineiro e falar, você tem que tirar toda essa terra. Não dá, a trepadeira, ela, bicho ruim, né? Ela vai deixando as sementes aí, ela não para, né? Então tirou toda a terra, colocou uma terra nova lá, e aí parou. Aí meu pai falou, deixa que eu vou fazer a horta, não mexe mais aqui não. Aí está lá a horta até hoje, sem trepadeira. Mas isso eu fiquei, quando eu estudava esse texto, eu fiquei lembrando dessa experiência, porque o pecado e a idolatria é como a trepadeira. Ela vai crescendo dentro da gente, vai criando ramificações profundas. E ela não pode ser só podada. A poda piora, faz com que ela cresça com mais força. Ela precisa ser tirada, extirpada. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus e como família, a gente vai tratando dessas idolatrias como uma poda, cuidando aqui, sem deixar que de fato Deus vá lá e tire isso. O que Josué está dizendo ao povo aqui é, olha, não tem como podar, amigo. Ou vocês tomam uma decisão e deixem que Deus extirpe isso da história de vocês, senão daqui a alguns séculos a gente vai ter essa mesma conversa. Porque esse é um primeiro destaque que a gente aprende nesse texto. Que a luta contra a idolatria é uma luta incessante. Josué começa falando, os seus antepassados prestavam culto a outros deuses. Josué está falando, o pai Abraão, séculos antes, pelo menos 450, 500 anos antes desse contexto aqui, já era idólatra. Já tinha os seus ídolos e já prestavam culto a esses ídolos. Inclusive, em Siquém, nessa mesma região onde Josué estava, Jacó, descendente de Abraão, reúne o seu povo e diz, olha, vamos abandonar os ídolos aqui. Gênesis capítulo 35. Não dá para a gente seguir carregando os ídolos da nossa família. A gente precisa abandonar isso aqui agora. Séculos antes, Jacó já havia feito esse compromisso com a sua descendência. Mas esse tema retoma séculos depois, porque o povo ainda cultivava os ídolos dos seus antepassados. Era um raminho da trepadeira que tinha sido podado, mas que continuou a crescer. Então, quando nós olhamos para o texto, a gente vê Josué relembrando isso. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Séculos depois, aqueles deuses ainda estavam sendo carregados pelos netos, bisnetos, enfim. Interessante como nós temos o costume e a cultura, e isso é uma luta, de trazer e carregar aspectos que são anti-reino de Deus e que nós herdamos dos nossos pais. E às vezes trazemos isso como um valor familiar. Juntamente com a perspectiva religiosa que esses ídolos traziam para esse povo, você tinha um aspecto histórico. O meu pai adorava esse Deus, então eu também vou adorar. O meu avô também adorava esse ídolo aqui, então eu também vou adorar. E existem elementos que vão perpassando geração após geração e que precisam necessariamente serem rompidos. E é isso que Josué está chamando o povo a fazer aqui. E é interessante que Josué aqui, nesse momento,
ele faz um renovo da aliança e chama a família para renovar a aliança. Isso é um costume no povo de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver essa prática muito comum. Eles renovando a aliança com Deus. E é interessante, porque essa é uma prática pedagógica para a gente ter com a nossa família. De tempos em tempos, reunirmos, sondarmos os nossos corações, percebermos quais são os ídolos que ainda insistimos em trazer, em carregar, e que já deveriam ter sido deixados, abandonados há tempos atrás. E renovarmos a nossa aliança quanto família diante do Senhor. E estabelecermos marcos, memoriais. Aqui nesse texto, Josué coloca uma pedra. Ó, toda vez que vocês passarem por essa pedra vai lembrar vocês. E vai ser contra vocês, inclusive. Porque se vocês se distanciarem dessa aliança, essa pedra vai lembrar vocês. Isso é um memorial. Jesus deixa pelo menos 2 memoriais para nós, quanto comunidade. O batismo e a ceia. Que são esses elementos de renovo da aliança, pessoal, familiar para com Deus. Então aqui nesse texto nós podemos aprender que uma família que passa por todo esse processo de redenção tem uma luta incessante contra a idolatria, que não é fácil, não é da noite para o dia, é uma luta persistente, uma luta constante, e que nós devemos permanecer em vigia e em alerta a todo instante. Logo no relato da criação, Deus dá uma missão ao casal, mas essa missão é primeiramente destinada ao homem, e a mulher seria a auxiliadora idônea do homem nessa missão, que seria cultivar e guardar o jardim. Cultivar o jardim, a gente entende, você está num jardim, precisa ser cultivado. Guardar, a palavra guardar é fazer vigia. É uma palavra de segurança. Mas vai guardar do quê? Só tem a gente aqui e a Trindade? Está tudo certo. O que você precisa guardar? Aí no capítulo 3 a gente vê uma serpente que entra lá e que seduz o casal. Aí você lembra, era para guardar o jardim. Era para guardar o jardim. Nós, pais, maridos, juntamente com as nossas esposas, somos chamados a nos empenharmos nessa luta incessante de cultivar e guardar o nosso jardim, que é a nossa família, que sem dúvida é o nosso jardim mais precioso. E isso é uma luta incessante e requer uma ação drástica. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Não basta podar, tem que arrancar. É uma ação drástica, não dá para ficar alimentando. Por isso deve ser feito com muita oração, por isso deve ser um movimento conjunto da família. Homem e mulher empenhados na mesma missão, encorajando os seus filhos numa mesma missão. Mãe e filho, pai e filho, auxiliado pelos avós, pelos tios, enfim, quanto mais gente entrar nessa luta, mais chance a gente tem. É mais joelho no chão diante dessa luta constante que requer uma ação drástica. Se a gente volta um capítulo anterior, no verso 23, a gente aprende com Josué falando ao povo, alguns caminhos práticos, algumas ferramentas que nós temos para ter essa ação drástica, pessoalmente como família. No capítulo 23, do verso 6 ao verso 8, quando Josué está dando essa instrução aos líderes, ele diz o seguinte: façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. A primeira lição prática ou ferramenta que nós podemos aprender aqui desse texto, nessa luta contra a idolatria, e nessa tomada de ação drástica, é um esforço em obedecer.
Obedecer a Deus vai requerer sempre de nós um esforço. Nascemos de novo. Cristo vive em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas ainda há uma luta ferrenha entre a carne e o Espírito. Paulo vai nos falar isso em Gálatas. De tal forma que obedecer a Deus vai requerer sempre um esforço. Sempre uma submissão, sempre um morrer da minha vontade, sempre um negar-se a mim mesmo, sempre um abrir mão do meu ego, do meu direito, do meu desejo. Essas coisas não são conciliáveis. Até a consumação da ressurreição e a vinda do novo corpo glorificado que nós receberemos quando Jesus Cristo voltar, até lá é uma luta constante. Porque quando a ressurreição for consumada, vier novo céu e nova terra, aí sim o nosso corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. O nosso corpo imperfeito vai ser revestido de perfeição. Então o nosso corpo estará alinhado com o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus vai dizer, faz isso, o nosso corpo vai fazer isso. O Espírito de Deus vai dizer, vai lá, e o nosso corpo vai fazer, vai para lá. Mas até lá, o Espírito de Deus que habita em nós tem uma máquina velha, que foi dominada pelo pecado, onde o pecado se enraizou profundamente, atingindo não só a nossa alma, mas a forma como nós captamos os prazeres, mexeu na nossa estrutura neurológica, mexeu na nossa forma bioquímica de sentir os prazeres. Isso é uma luta constante. É igual você falar para um cara como eu, que ama doce, falar, para de comer açúcar hoje. Não dá, eu começo a tremer. Uma luta, porque o meu corpo, o meu paladar, a minha forma de sentir prazer, está associado a essa questão do doce. O pecado da mesma forma ramificou. Por isso muitas vezes nós não conseguimos nos livrar de pecados, mesmo que a gente ore muito e jejua, porque a nossa oração é até falsa. A gente diz, Senhor, eu não quero mais, mas no nosso íntimo a gente já está planejando o próximo momento, a próxima cena, a próxima vez que vai pecar. Porque o pecado enraizou profundamente em nós. Por isso que a obediência requer um esforço profundo. Então, se nós queremos ter uma ação drástica, a gente precisa obedecer. E perseverar em obedecer. Isso aqui não é um chamado à perfeição. Não quer dizer que você vai mudar da noite para o dia, e da noite para o dia isso vai acontecer. Mas é uma perseverança. Ao identificar os ídolos do coração, os ídolos da família, vai colocando isso diante de Deus e vai perseverando em obediência, vai deixando Deus trabalhar para cumprir o que está escrito no livro da lei, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Uma outra ferramenta incrível que nós temos é a centralidade da palavra, que é o chamado de Josué, os líderes. Não tomem como referência outra coisa senão a revelação de Deus. Aqui Josué está ensinando para a gente que nós, quanto seres humanos, vamos tomar muitas coisas como referência, que é comum ao ser humano ter as suas referências. O que Josué está dizendo é, se você quer permanecer com o Senhor, a referência da tua vida deve ser a palavra de Deus. Não tome outra coisa por referência que não a palavra de Deus. Para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É interessante essa ideia do desviar, porque dá a ideia do caminhar, né? Eu estou caminhando e eu tenho uma referência ali na minha frente, que está ali sempre brilhando, está sempre visível. E quando eu estou olhando para essa referência, eu estou caminhando em linha reta, não estou me desviando.
Mas é uma referência que também vai atrás de mim, e por acaso eu olho e vejo, opa, eu estou aqui também no mesmo caminho. É por isso que é muito comum no Antigo Testamento essa lembrança do que Deus fez. Vejam o que Deus fez nos nossos antepassados, olha o que Deus fez hoje, e o Deus vai fazer. Então é esse olhar constante, a ideia da palavra de Deus tomando o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Uma vida centrada na palavra de Deus. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Ainda existiam outros povos, e Josué alerta aqueles irmãos: tenham sabedoria nas alianças. Não se alianciem com esses povos. E naquele contexto, pelo menos 3 alianças seriam muito tentadoras para o povo de Israel. Uma era a aliança bélica. Vamos partilhar os nossos exércitos aqui. Vamos ser amigos. Eu não ataco você, você não me ataca. Outra era a aliança econômica política. Vamos dividir aqui as nossas riquezas, vamos aqui nos auxiliar. E a outra era uma aliança que juntava todas essas, que é a aliança matrimonial. Vamos casar os nossos filhos. E depois, quando você olha a história de Israel, foi justamente essas alianças que levaram o povo à perdição. Há um princípio aqui para nós: tomar cuidado com as nossas alianças. Paulo vai retomar esse tema em 2 Coríntios capítulo 6, dizendo: que aliança há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Isso é um conceito que se aplica em vários aspectos. Nos relacionamentos, nas associações, nas filiações, nas sociedades. Há de se ter sabedoria. Isso não é um chamado para a gente fugir do mundo e se esconder. Não é isso. O próprio Jesus diz: não tirem eles do mundo. Mas é uma sabedoria para saber com quem nós vamos nos aliançar. Por quê? Porque toda aliança traz uma cultura. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. E é batata, sobretudo na história de Israel. Aliançou-se a uma importação da cultura. Não, vai ser só uma aliança ali. Não, a gente só vai juntar, está tudo certo. É batata. As alianças que nós firmamos vão produzindo uma importação de cultura. E Josué diz ao povo: não importem essa cultura. Vocês estão ali num contexto onde os povos vizinhos não reconhecem a Deus como seu Senhor. Tem coisas boas ali. Mas tem elementos naquela cultura que são de morte. Não importem essa cultura, sobretudo relacionado à questão de fé, de adoração. Então aqui há um princípio para observarmos a questão da importação da cultura. É interessante que quando a gente fala importação da cultura, a gente já pensa e logo identifica no aspecto estético da cultura. E a gente que é crente, a gente é muito ruim para fazer esse exercício criterioso. Porque às vezes a gente coa o camelo, né, e engasga com mosquito, né? Enfim, a gente olha o que está tudo certo e retém ali, às vezes, o que deveria ser parado, né? Enfim, a gente tem uma percepção, às vezes, equivocada. Por exemplo, por algum tempo, a bateria estava proibida de vir para a igreja. Né? Bateria era do mundo. Era uma importação de cultura. Até que um dia ela se converteu, aceitou Jesus, foi lavada, renovada no sangue de Jesus, e ela pôde entrar. Mas interessante isso. Houve um tempo onde a bateria, e o baterista principalmente, era assim abominável. Mas a bateria se converteu. O baterista nem tanto. Mas está aí hoje. A gente consegue olhar para a questão estética e consegue
levantar a guarda. Mas existem outros elementos que nós incorporamos como cultura religiosa que são mais sutis e que a gente não consegue ter uma avaliação tão crítica, como, por exemplo, a religiosidade, que se alastra muitas vezes na nossa caminhada com Deus, que nos faz sentir superiores aos outros, que faz com que a gente pense que de fato é pela nossa própria força. O consumismo religioso, a gente buscar um Deus que vai satisfazer as nossas vontades, ou buscar um local onde a gente se sinta bem, mais do que buscar um local onde nós vamos servir. São culturas que às vezes são importadas. E um outro chamado que Josué dá ao povo é: mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, que é o apego a Deus. Para tomarmos essa ação drástica, temos um caminho aí, que é uma obediência constante, esforçada, centrada na palavra de Deus, que busca viver no mundo onde nós estamos, onde as nossas famílias estão inseridas, sem se esconder numa bolha, porque isso não tem como, mas com muita sabedoria do que é visto, do que é assistido, do que é acompanhado, do que é inserido. E que tem muita sabedoria para analisar o que é importado, o que é uma cultura de vida, o que são elementos de vida na cultura, o que são elementos de morte na cultura e precisam ser redimidos. Isso requer de nós um olhar criterioso, sábio, não para rejeitar toda a cultura, mas para ver aspectos de vida. Tem muita coisa boa na cultura, mas tem muita coisa ruim na cultura. A gente precisa ter esse olhar criterioso, para que vivamos uma vida apegada a Deus. Eu gosto dessa expressão apegada a Deus, porque a palavra apego aqui é colado em Deus. Sabe aquela cola que não descola mais, de tal forma que você não sabe distinguir o que é Deus e o que é você, porque essas duas coisas estão ali amalgamadas, estão coladas. É o que o Novo Testamento vai chamar de ter a mente de Cristo. Agora é interessante que quando nós vamos negligenciando esses caminhos, por exemplo, quando a gente vai negligenciando a obediência, quando a gente vai negligenciando a centralidade da palavra, vai relativizando as escrituras. Não foi bem assim, não é isso, não é para esse tempo, não, você leva muito a sério. Quando a gente vai negligenciando a sabedoria nas alianças, não, está tudo certo, é só uma aliança ali, está tudo tranquilo. Quando a gente vai negligenciando a importação da cultura, não, está tudo tranquilo, é tudo junto e misturado. O fim é aquilo que Josué diz: nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. É uma vida inclinada ao ídolo, ao dinheiro, ao trabalho, ao sexo, ao poder, às conquistas. É uma família inclinada perante o ídolo. Por isso que a gente tem que ser zeloso a todo instante, para não negligenciar nenhum desses aspectos diante dessa ação drástica que Josué chama o seu povo e chama a nós também. E por fim, essa deve ser uma aliança da família. E nós devemos chamar toda a nossa família para essa aliança. Por isso que a fé cristã não pode ser vivida só no sentido, não, se eu estou bem com Deus, está tudo certo, o meu irmão que corre atrás. Não. Até comunitariamente. Minha família está tudo bem. A família do outro lá, é ele que se vire. Não. Comunitariamente. Fé cristã é um chamado comunitário. Todos nós somos chamados ao amadurecimento. E quando a gente traz essa aliança no aspecto familiar, isso me gera responsável. Isso gera em mim um desejo profundo de ver essa nova vida e essa redenção sendo frutificada na minha família. Isso nos ajuda a dividir as funções de cada um
nesse comprometimento da aliança com Deus. O marido tem uma função, a esposa tem uma função, o filho tem outra função, o pai tem uma função, a mãe tem uma função. E todos se comprometem nesse movimento. Não é cada um seguindo para um lado, mas é todos juntos, convergindo em Cristo, deixando Cristo convergir-se em todos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando a gente olha para a perspectiva da criação, homem e mulher são feitos iguais, sem nenhuma diferença. Mas o homem tem uma função e a mulher tem outra função. Isso perpassa todas as Escrituras. O homem é responsável por cuidar e guardar o jardim. A mulher é responsável por auxiliar o homem a cuidar e guardar do jardim, o que faz dela também responsável por guardar e cultivar o jardim. Mas quando a coisa dá errada, Deus vai falar primeiro para o homem. Onde é que você estava? Cadê você? Todos são iguais diante de Deus. Não há diferença. Um é mais habilidoso, o outro é menos habilidoso. Um é mais... Não. Não é essa discussão do texto bíblico. Há uma complementaridade em todas as Escrituras de homem e mulher, pai e filho, mãe e filha, enfim. Mas há funções diferentes. E quando nós lembramos que essa é uma aliança familiar, opa, qual é o meu papel diante disso? Um exemplo legal é o exemplo de Jó. Logo no capítulo 1, diz que Jó se levantava todas as manhãs e prestava sacrifício pelos seus filhos, para que caso eles tivessem pecado no íntimo contra Deus, o sacrifício já tivesse sido prestado. E o texto diz que essa era uma prática constante de Jó. Não dá para delegar isso. Não, vou deixar a minha esposa que vai cuidar. Não! Viva como se ninguém fosse cuidar. Como se é uma responsabilidade sua. Orar pelos seus filhos, interceder pelos seus filhos, orar pelo seu pai, interceder pelo seu pai, orar pelo seu marido, interceder pelo seu marido, orar por sua esposa, interceder pela sua esposa. Não conte com essa ideia de que, não, eu vou deixar, ela vai cuidar, ele vai cuidar. Não, assuma esse compromisso, essa responsabilidade. Porque se todo mundo viver assim, está ótimo. Todo mundo é responsável. Todo mundo está cumprindo o seu papel. Esse é o chamado de Josué para a família. E o que requer uma devoção exclusiva. É interessante que Josué ainda dá uma opção. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus requer exclusividade de coração. Isso não significa perfeição na caminhada. A gente vai falhar, vai errar, vai ser negligente, vai acertar poucas vezes, errar na maioria. Mas há um chamado de exclusividade. Deus não divide o trono do nosso coração. A gente tem que deixar de ser homem de mente dividida. Não dá para ser amigo de Deus e amigo das riquezas. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. João vai trabalhar muito isso. Há de se ter uma exclusividade no coração. E essa devoção exclusiva deve alcançar toda a nossa família num empenho constante e que deve ser renovada nos filhos, nos pais, nos filhos, nos netos e nos bisnetos. Há um constante renovo dessa aliança. Não é porque você, pai, está salvo e está tudo certo que você pode descansar. Não, tem os seus filhos. E depois tem os filhos dos seus filhos. Isso deve ser motivo constante de oração da gente. Porque quando a gente vai um pouquinho mais adiante, no livro de Juízes, no capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte, a partir do verso 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu
uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Eu acho esse texto incrível. Como assim surge uma geração que não conhece o Senhor e os feitos do Senhor? Isso parece meio assim inadmissível, não tem como, principalmente nesse contexto, o povo de Israel, que tem a sua identidade formada a partir da ação do Senhor, surge uma geração que não conhece, mas isso pode acontecer. O texto fala que a geração de Josué serviu a Deus. A liderança, depois, que está aqui no capítulo 24 que nós lemos, o povo que está ali, também serviu. Outra geração que serviu a Deus. Mas quando esse pessoal morreu, a geração que veio depois não conhecia. Parece um negócio distante, mas não é. Basta você olhar para a Europa, por exemplo, que há 500 anos atrás era o berço da renovação protestante, da reforma protestante. Que há 300 anos atrás, 1800, a Inglaterra, por exemplo, era um berço de um avivamento a partir de Wesley. Enviava missionário para tudo quanto é lugar do mundo. E hoje se considera uma sociedade pós-cristã. E não precisa ir longe, pode ir na sua família. Talvez você seja um filho que tem outros irmãos, que nasceram com você, cresceram na igreja, cresceram na fé, mas que por alguma razão se desviaram, abandonaram. E você permaneceu firme. E esse seu irmão teve um filho. E esse filho, Deus para ele, já é uma ideia mais distante. E se essa história não for mudada, o filho desse filho, Deus ainda vai ser uma ideia ainda mais distante. O que ensina para nós que fé não é herdada. Você pode deixar muita coisa para o seu filho, mas a fé você não pode deixar. É uma decisão pessoal dele. Por isso que nós precisamos seguir o conselho de Deuteronômio capítulo 6, de sermos incansáveis na missão de inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Uma missão incansável a todo instante, constantemente, de dia, de noite, em casa, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. A gente vai inculcando a palavra, vai ensinando e vai vivendo uma vida que inspire e vai orando, intercedendo para que esse negócio entre no coração dele, seja uma semente que germine profundamente. E esse é um desafio tão profundo que a gente sempre tem que contar com a graça de Deus. E tem alguns versos aí no capítulo 24, que nos lembram da graça de Deus. Deus falando para o povo: não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Um desafio ao ouvir e ler esse texto é: talvez você saia e falar: não, agora, Caleb, deixa comigo, vou reunir a família no almoço, já vamos destruir os ídolos lá, tem um Buda ali, já vou jogar fora também, enfim. E ir na sua própria força. Esse é um desafio muito profundo. Porque a trepadeira da idolatria enraiza profundamente. Há de se contar com a graça de Deus, sobretudo no exercício do matrimônio, sobretudo no exercício da paternidade e da maternidade. Há de se colocar sempre diante de Deus. Dá-nos força, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Me ajuda. Transforma os meus erros em instrumento para crescimento dos meus filhos.
transforma o meu coração, para que isso transborde em mim e alcance os meus filhos. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. É uma consciência de que só é possível com a graça de Deus, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, com o poder da ressurreição operando em nós e através de nós. Não é pela força do nosso braço, não é pelo muito falar, embora há necessidade de falar, mas é mais joelho no chão, é mais intercessão, porque chega uma hora que as palavras já não alcançam. É um compromisso de um testemunho encarnado da vida de Jesus Cristo, até que você fique colado com Deus, apegado a Jesus, de tal forma que não dê para separar o que é Jesus e o que é você. Isso é ação da graça de Deus. É mais do que a nossa força, é mais do que métodos, é mais do que 25 passos para a família perfeita, é mais do que hábitos, é Deus agindo poderosamente no coração da gente, do homem, da mulher e dos filhos, alcançando áreas que a gente não consegue alcançar. Lá em casa, eu fracassei no cultinho doméstico. Última vez que a gente tentou, quase saiu briga. Eu falei, Jesus, ajuda a gente aqui, né? Um queria tocar outro queria tocar bateria, outro queria pegar a guitarra. Eu falei, para! Vamos ter que arranjar um outro jeito aqui. E aí a gente conseguiu dedicar um momento antes de jantar. A gente reúne todo mundo lá, cada um conta da sua semana. Eu falei, opa, aqui é uma oportunidade para ir falando, inculcando sobre Deus. E a gente dedica um momento para orar. Eu falei, quem quer orar, gente? O Samuel, mais desenvolvido, o mais velho, né? Não, eu oro, papai. Aí o Samuel ora, aquela oração toda bonitinha já, né? Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, não sei o que. Aí vai o Benjamim, o segundo. E a oração do Benjamim é, em nome de Jesus, amém. Eu falei, você está com fome, filho? Não, é isso aí. Aí vai o Lucas, que é o mais novo, começou a orar também, inspirado pelos irmãos. E aí o Lucas começa a oração ao contrário, ele começa em nome de Jesus, amém. E a oração do Lucas é um relatório. Obrigado porque hoje a gente foi para a escola, e na escola a gente brincou no parquinho, e aí no parquinho é legal que ele já faz oração e já dá o relatório do dia. E aí a gente se encontra para jantar e sempre tem esse momento da oração, eu oro, amém na hora. E o Benjamim sempre com isso, né? Em nome de Jesus, amém. Eu falei, o que acontece? Será que o Benjamim não gosta de orar? Será que ele não sabe orar? Fiquei preocupado, né? Mas guardei no coração, sem pressionar, ok. Uma preocupação, por que ele não desenvolve a oração? Será que ele acha que isso é brincadeira? Será que ele faz isso para os irmãos rirem? Por que ele só faz isso, né? Porque, enfim, até que esses dias ele foi conversar com a minha esposa, com a Mirna, e falou assim, mãe, você sabe por que eu oro em nome de Jesus, amém? Aí minha esposa falou, por quê? Aí ele disse, porque o meu dia já é uma oração. O meu dia já é uma oração. E ali no fim do dia, eu só falo em nome de Jesus, amém. Porque durante o dia eu oro por vocês, eu oro pelas minhas professoras, pelos meus amigos. E eu tomei aquele tapa na cara, seu religioso, preocupado com fraseologias religiosas, e eu estou trabalhando no coração do seu filho de forma mais profunda do que você pode imaginar. E de fato, porque eu nunca tive essa conversa com Benjamim sobre isso. Isso é fruto do trabalho do GC, do Bruno. Isso é uma terra que eu não cultivei. É comer de vinhas e olivais que eu não plantei. Isso é a graça de Deus que vai sempre à frente. E nos diz, sigamos, servindo, temendo ao Senhor. Eu quero orar com você e te convidar a um tempo de oração, porque talvez você chegou aqui e como pai, mãe, fez tudo certo, mas por alguma razão, parece que as coisas saíram errado com seus filhos e com seus netos.
Descansa no Senhor. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. A graça de Deus vai mais fundo do que a gente imagina. A graça de Deus alcança áreas do coração, da mente, do espírito, que a gente não alcança, que a nossa palavra não alcança. Por isso que nessa aliança com Deus, em família, o caminho é o caminho da oração. A gente vive orando. Porque se der certo, a gente ora agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Foi o Senhor que foi à frente. Foi uma terra que o Senhor preparou. Foi uma luta que o Senhor venceu. Obrigado. Teu nome seja louvado, Senhor. E se não der certo da forma que a gente quis e parece que a gente perdeu a mão, a gente ora falando, perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas falhas, apesar delas, Senhor, continua a trabalhar, continua a operar, prepara a terra, vai à frente, cultiva o solo, Senhor. A gente vive em oração, essa aliança é feita em oração. Paizinho, que a Tua palavra floresça em nós, em Cristo Jesus, para a Tua glória. Amém.